Meus irmãos, nós encontramos na obra A Gênese, capítulo 2, um capítulo inteiro em que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, dedica a Deus. Nesse capítulo 2, ele trata da existência de Deus, da natureza divina, a providência divina, a visão de Deus. Nós gostaríamos de destacar neste capítulo 2 a providência divina, em que nós temos um estudo sobre a providência que vai do item 20 ao item 30 deste capítulo 2. Nós vamos apenas citar o item 20 para nós termos uma noção do que é a providência divina. Nos diz Kardec, item 20. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Solicitude é uma atenção, dedicação. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Então, para que Deus esteja em toda parte, tudo veja, tudo presida, nós precisamos entender os atributos da divindade. Então, nos explicam os espíritos que Deus é a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, ou seja, ele tem o poder supremo, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E, portanto, ao ter todos esses atributos e estar em toda parte, a sua ação sobre o universo não só é constante, como ela é justa e é boa. Tudo Deus sabe, tudo Deus preside. Então, a providência é esta solicitude, é esta ação de Deus em todo o universo, incluindo a nossa vida. Sobre a providência divina, Jesus nos traz uma lição que deixa a providência muito clara. Quando o Mestre nos apresenta, em Mateus, capítulo 6, versículos 26 ao 34, um trecho do seu evangelho que é um verdadeiro poema. O Mestre diz assim: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, nós não temos condições de aumentar um côvado que era a medida de um antebraço, a nossa estatura. Isso está nas mãos de Deus. Então, para que eu me inquietar? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam nem fiam. Fiar é pegar a matéria bruta e transformar em fio para depois esse fio virar um tecido. Então, os lírios do campo não labutam, não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai, primeiramente, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. E Jesus fecha esse verdadeiro poema com uma frase que ela precisa ser lembrada por nós todos os dias. Quando o mestre diz:
basta a cada dia o seu mal. Então, a ansiedade é eu estar antecipando males que não existem. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. O dia de hoje é para eu viver de acordo com as experiências que me são possíveis, porque tem muita coisa no dia de hoje nas minhas mãos e a maioria dela está nas mãos de Deus, da providência divina. Então, a cada dia basta o seu mal. Naturalmente, nessa comparação que o mestre faz com a natureza, ele não está dizendo para nós cruzarmos os braços que a providência divina vai prover tudo. Mas ele está pedindo apenas que nós não nos tornemos pessoas inquietas, ansiosas, infelizes, esperando que no dia de amanhã algo de pior vá acontecer. Como eu vou prover isso ou aquilo? Porque se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, todo o resto chegará a seu tempo. Então, nós contamos como espíritas com as obras do Pentateuco. Nós contamos também com uma série de obras que chegaram e chegam até hoje, até nós, através de médiuns maravilhosos que atuam no movimento espírita gratuitamente e fazendo obras sérias, de espíritos sérios, com mensagens belíssimas. Nosso médium mais conhecido e mais respeitado foi Chico Xavier. E um dos espíritos que escreveu várias obras através de Chico Xavier foi Humberto de Campos. Humberto de Campos é muito conhecido com a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele, até o ano de 1944, usava o nome dele, que é o nome da sua última encarnação, Humberto de Campos, como escritor brasileiro. E a partir de 1945, numa história que nós não vamos contar aqui agora, porque não há tempo, ele passa a usar o pseudônimo Irmão X. Por isso, nós vamos comentar o capítulo 9 de uma obra chamada Contos e Apólogos, de Irmão X, de 1958. E o capítulo 9 é intitulado O Caçador Providencial. O que é um apólogo? O apólogo é uma narrativa em prosa ou em verso, em que contém uma mensagem moral, um fundo moral, e em que os personagens podem ser objetos, animais, que falam, pensam como se fossem humanos. Então, este apólogo, em que tem o título O Caçador Providencial, acontece da seguinte maneira. Conta que um orientador hindu, junto a um grupo de amigos, começa a narrar uma história. Diz o orientador que o anjo da libertação desceu do paraíso para a terra e pousou sobre um monte próximo ao mar. Quando ele chegou, ele encontrou um melro, que é uma ave pequena, negra, um abutre, que é uma ave muito grande, um pássaro muito grande, que nós sabemos que come carcaça, uma tartaruga e uma borboleta. Quando ele viu que esta assembleia que ele tinha disponível para ele falar, ele não titubeou. Começou a contar a essa pequena assembleia as maravilhas do céu. E disse a ele, e à medida que ele ia contando as coisas boas do alto, ele ia dizendo a cada um deles as bênçãos que eles iriam colher. Que o melro se tornaria um lindo pombo branco. Que o abutre se tornaria uma ave celestial. Que a tartaruga passaria a ter uma forma mais leve, mais suave, podendo planar nos azuis da imensidão. E ainda que a borboleta se transformaria numa estrela luminescente. A pequena assembleia, ouviu com muita atenção.
Quando o bom anjo terminou, o Melro se aproximou dele e disse: Anjo bom, que história linda, mas eu preciso retornar ao meu ninho para cuidar dos meus filhotes. Não posso acompanhá-lo. Veio o abutre de maneira bastante assim, de forma mais formal e disse: Bom anjo, eu tenho assuntos importantíssimos para tratar aqui e eu não posso acompanhá-lo. E ele abre as suas imensas asas, voa e vai pousar em cima da carcaça que o aguardava. A tartaruga diz a ele: Nossa, como eu gostaria de ter uma forma realmente mais leve e não precisar me arrastar pelos caminhos do mundo. Porém, bom anjo, eu tenho que cuidar dos ovos aqui na praia. Então ela vai caminhando calmamente pela praia para cuidar dos seus ovos. E a borboleta, muito delicada, chega até o anjo e diz assim: Querido anjo, eu gostei tanto da história e gostaria de te acompanhar, mas eu vivo num tronco florido, numa árvore linda, e meus parentes não iriam entender se eu me afastasse. E ela voa, então, em direção à árvore. O anjo, não podendo forçar a decisão de nenhum deles, segue seu caminho sozinho. Porém, a borboleta, ao voar em direção ao seu tronco florido, ela se depara com um caçador e ele começa a persegui-la. E ela, em desespero, voa em direção à sua casa, ao seu tronco. Ao chegar lá, o caçador vê que seus familiares estão lá dormindo e os caça a todos, matando-os a todos para a aflição da borboleta, que desesperada sai dali e entra numa caverna. Ele vai atrás dela e ela vê que na caverna ela não vai conseguir se esconder e dali ela voa para uns barcos que estão na areia. E ele, implacável, a segue e ela se vê naquela aflição, na iminência da morte, ela se lembra do anjo da libertação e voa até ele. Ele, vendo a borboleta vindo até ele, a recebe contente em seu braço e garante a sua proteção. E conclui o nosso narrador que o sofrimento é assim como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta, sem o concurso da dor. Saibamos, assim, tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição da borboleta aflita e desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Nossas melhores orações, as mais concentradas, as mais profundas, são sempre aquelas que a gente faz em aflição, quando a dor se torna um pouco mais aguda, um pouco mais intensa. Mas falando sobre o sofrimento e a dor, nós gostaríamos de nos reportar ao Livro dos Espíritos, quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Dentro desse capítulo 1, destacando felicidade e infelicidade relativas. Este capítulo, essa quarta parte, é belíssima. Nós vamos destacar dessas questões que começam na 920, a 920, 21 e 22. Na 920, Kardec pergunta o seguinte aos benfeitores da humanidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Felicidade 100%. Um indivíduo pode ser 100% feliz? Completa felicidade? A resposta é sim ou não. E é previsível imaginar o que os espíritos vão dizer. Não. Não dá para gozar
de completa felicidade num planeta como o nosso. Mas eles desdobram essa resposta e dizem assim: por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, do homem, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós vamos passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pela dor. Mas a suavização dos nossos males vai depender de nós. E é essa suavização que vai garantir sermos tão felizes quanto possível for no nosso planeta. Na 921, Kardec pergunta assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, absoluta não dá. Mas será que nós podemos conseguir uma felicidade relativa? Respondem os benfeitores: o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua experiência grosseira. Então, vamos ficar atentos para não sermos os obreiros da nossa própria felicidade. E mais ainda, nos pedem os benfeitores para nós buscarmos a lei de Deus, praticá-la, porque uma vez buscando as leis de Deus e praticando-as, a gente vai então ter uma felicidade a melhor possível na face da Terra. Mas ainda pergunta Kardec, na 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, há uma felicidade comum para desde aquele que tem muito até aquele que tem o mínimo para sobreviver? Há uma felicidade comum para essa humanidade tão diversa, com tantas culturas, com tantos níveis diferentes, com tantas situações diferentes de vida? E respondem os benfeitores: com relação à vida material, é a posse do necessário. E aí eu pergunto, para mim e para todos nós, quando eu olho para o que eu tenho, para o que eu possuo, eu digo para mim, eu tenho necessário? Ou em comparação para o alto, eu estou sempre achando que está faltando alguma coisa? Se eu não olhar para o meu universo e disser assim: obrigada, meu Deus, por tudo que eu já conquistei, pelo que eu tenho, seja o que eu tenho que for, obrigada, estou satisfeita, a minha vida vai ser ótima. Mas se eu sempre achar que o espaço do vizinho, a casa do vizinho, a localização da casa do vizinho, a cidade, ou seja lá o que for, é melhor do que a minha, aí começa a aflição. Aí eu acho que eu não tenho o necessário. Então, é a comparação que nos atrapalha mais do que qualquer outra coisa. Quando nós deveríamos olhar o que temos e agradecer sempre. E principalmente se tivermos que fazer uma referência pelos que têm muito pouco ou quase nada, para vermos o quanto nós temos muito. E aí, em relação à vida material, é a posse do necessário. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila é a observância das leis de Deus. Só a observância das leis de Deus pode nos dar consciência tranquila. E a fé no futuro, meus irmãos, é um tópico tão relevante, tão importante, que nós vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo,
o item A Vida Futura. Kardec abre o capítulo 2 com uma passagem em que há o diálogo entre Pilatos e Jesus diz a Pilatos que o reino dele, de Jesus, não é deste mundo. Se fosse, ele estava numa situação de prisão e morte iminente. Se fosse deste mundo, seus ministros viriam para resgatá-lo, para defendê-lo. Mas o reino dele não era deste mundo, e deste mundo não era da localização material onde ele estava, era do mundo planeta Terra. Se não era daqui, ele só podia ser de um contexto fora da nossa vida material. E aí Kardec abre o item 2 falando sobre a vida futura. Por essas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Ora, quando a gente fala de vida após a morte, tem muita gente que bate na madeira. E morte não quero falar sobre isso. Como se vida após a morte não fosse vida. É uma vida abundante, infinitamente melhor do que essa, mais rica em vários aspectos. O espírito livre, quando ele volta à pátria espiritual da maneira correta, no seu tempo certo, ele certamente é um espírito que tem condições de aproveitar os estudos, o trabalho, todas as oportunidades que o mundo espiritual dá a ele. Então, a vida após a morte, ela precisa ser pensada por nós o tempo todo. Por isso, todas as máximas de Jesus, se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou consideram as histórias de Jesus, os seus conceitos, os seus ensinamentos, pueris. Esse dogma, que é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, esse dogma, a vida futura, pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo, razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele, quer dizer, o dogma da vida futura, pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Meus irmãos, por que sofremos? Sofremos porque precisamos evoluir. Mas então eu olho uma vida de sofrimento, a pessoa desencarna e eu falo assim, mas gente, que evolução foi essa? Essa pessoa só sofreu. E quando eu tenho a percepção das vidas anteriores, da necessidade de uma vida, às vezes, de expiação, de provas, para lá na frente esse espírito chegar purificado e ter futuras oportunidades na Terra menos dolorosas, e no plano espiritual gozar da alegria do espírito que chega do lado de lá, com a consciência tranquila, com a resignação, com a coragem, com a fé, com a vivência que foi solicitada a ele dentro das experiências vividas. Então, pensar na vida futura é alvo, deve ser o alvo de todos nós. A todo instante, nós temos que mudar o foco. E nossa perspectiva tem que ficar sempre assim, não é só aqui, não é só o agora, não é só essa vida. A todo instante. A perspectiva da vida futura traz consolo. A doutrina espírita, ela não tira do religioso, do espírita, do seu seguidor, o sofrimento.
Se ele é inerente à humanidade, e nós somos parte dessa humanidade, agora, o que ela traz? Consolo. E o que é sentir consolo? É não ter desespero. É pousar nos braços do anjo da libertação. A libertação que traz o conhecimento, que traz a fé. A libertação que traz essa certeza da providência divina em nossas vidas. E a aceitação de tudo aquilo que Deus permite que eu viva, porque se o Pai está permitindo, é o melhor para mim. Meus irmãos, tendo esses conceitos maravilhosos que nos são apresentados pela literatura espírita, pelo Evangelho do Cristo, pelas obras psicografadas por médiuns como Chico Xavier, um autor como Humberto de Campos, vamos orar pedindo a Jesus que nos auxilie nas questões que envolvem os nossos sofrimentos pessoais. Querido Mestre Jesus, guia e benfeitor de nossas vidas, com o coração voltado ao alto, te rogamos, Senhor, que nos abençoe em todos os momentos de nossa vida e nos sustente, Mestre, sobretudo naqueles de maior sofrimento, em que as dores se tornam mais desafiadoras em nosso caminho, Senhor. Fortalece-nos o ânimo, a coragem, a fé. Dê-nos a tua mão, Jesus, para que possamos seguir confiantes num futuro melhor. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos no teu amor infinito, uma vez mais. Que assim seja, Mestre. Sigamos na paz de Deus.